também aqueles monumentos em frente à ONU, como um leopardo. É exatamente a figura de Daniel do Apocalipse, né? Qual que é a figura? Ele que fala o quê? Porque no Daniel ele fala sobre as 4 bestas, né? E a última delas é um leopardo com 7 cabeças. Pata de urso e tal. E um artista mexicano doou aquela figura, colocou na frente da ONU como um símbolo da liberdade e da paz mundial. Da liberdade e da paz mundial. Ou seja, eu acredito que eles estão avisando os seus adeptos que está chegando a hora. Então a gente percebe que existe uma orquestração tanto das questões de guerra, tanto da questão de economia. Por quê? Porque nós precisamos, para que haja o cumprimento das profecias, que haja um colapso econômico no mundo. Esse colapso econômico, ele vem por guerras. Nós tivemos primeiro a pandemia. Acabou a pandemia, entrou a guerra. E essa guerra, ela não está para terminar, ela vai se estender. Não está parecendo que vai terminar Então logo. isso está gerando o quê? Está gerando um caos no mundo. Os Estados Unidos estão entrando em recessão. Caos e uma ansiedade, as pessoas estão doentes. Quanto mais isso acontece, maior é o controle. Uma coisa que a gente não citou ainda, mas que é a questão do domínio da tecnologia. Você sabia? A gente está tão dependente da tecnologia que chega um ponto que a gente nem entende mais como funcionam as coisas. E a China, ela está dominando isso. Claro. Então, você sabe que a velocidade do 5G da China, dos americanos, por exemplo, a da China é 12 vezes mais rápido. Para você ter uma ideia, o número de satélites que a China tem, só a China, mais de 12 mil satélites para estabelecer... Para cair alguma coisa da China. Agora veja o seguinte, esses satélites colocados como uma constelação no mundo, hoje, não estou falando no futuro, hoje, se você fizer uma consulta ou você for, por exemplo, num caixa eletrônico e tirar um dinheiro para quem tem o 5G da China, em 5 segundos a China sabe que essa operação foi exercida, sabe o lugar, o caixa eletrônico que aconteceu, ou o celular que aconteceu, onde for, em 5 segundos, por causa do 5G. Você imagina a quantidade de pesquisa na China em cima de... Porque não adianta você ter esse monte de dados se não tiver computadores que comecem a bater e processem, exato. Porque o grande lance desse Big Data que tem informação armazena tua, minha, de tudo. Cruza tudo. É cruzar, é falar... Claro. Tá, o computador não sabe quem é o Lamartine, mas ele sabe, cruzando informações, que você pode ser uma ameaça, onde você tá, se você conhece ele, por que vocês estão rindo... Cara, isso é uma coisa que é... Tem uma frase. É a China. Os americanos não estão conseguindo acompanhar. Mas é que tá, isso já tá valendo e vai valer cada vez mais do que uma arma, do que uma granada. Mas é claro. Porque a informação é muito mais estratégica. Porque através de hackeamento, eles podem fritar a internet, por exemplo, dos Estados Unidos. Tanto que Israel e Irã estão em guerra, sim. Israel e Irã estão em guerra, sim. O Israel, um ataque hacker, desativa várias coisas, plantas, não sei o quê. Tem uma frase... se o cara consegue... Eu tenho um amigo americano que o irmão dele trabalhava num daqueles silos americanos. Sim. Sabe qual que era o papel dele? Silos são onde estão as armas, armas nucleares e tal. Armas debaixo da terra. Exato. Armas nucleares. Os Estados Unidos tem vários espalhados pelo área 51. Exatamente. Sabe qual que era o trabalho do cara? Um cara que tinha feito MIT, um cara gênio na área de computador. Ele e mais uns 20 caras ficam o tempo inteiro... Tentando hackear? Não, o tempo inteiro fazendo os firewalls, as barreiras para hackers que estão querendo, à distância, lançar mísseis atômicos. Não, mas tem gente contratada para só ficar tentando hackear. Então imagina, os Estados Unidos, né? Os caras ficam lá para não permitir que alguém à distância solte tem gente tentando começar uma guerra mundial por causa disso. Então, existem tantas possibilidades para que essa guerra aconteça. E se essa guerra acontecer, eu sempre tenho dito, Rafael... Você falando, vamos falar dessa... Uma guerra mundial. Essa terceira grande guerra mundial, que seria a guerra das guerras, né? Eu tenho uma concepção que nós já estamos na terceira guerra mundial, tá? Nós já estamos em guerra. Essa guerra é uma guerra de quinta geração ou quinta geração da guerra. Ela é diferente. Então, mas... Não há uma declaração oficial entre potências diretamente envolvidas em um conflito. Elas usam território por procuração, como é o caso da Ucrânia. Entendi.
Território por procuração é duas potências envolvidas em uma guerra, eles estão usando. Né? É uma questão semântica. A gente pode usar isso também como sendo uma guerra fria ainda. Sim, exato. E outra, a gente está dentro e não tem um distanciamento histórico, porque quando você estuda a Primeira e a Segunda Guerra, você fala, ela começou aqui, quando assassinaram tal pessoa. Sim, então isso no futuro, quando se começar uma grande guerra... Não uma declaração. Foi na declaração da Guerra da Ucrânia. Exato. A gente não sabe, entendeu? O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Pronto. Tem esse evento que fica para a história. Exato. Mas nós já estamos no desenrolar desse conflito. É questão de tempo, até uma declaração oficial. É questão de tempo. Por exemplo, se essa americana fosse morta em Taiwan, poderia desencadear. Pronto, tá aí o estupim, tá? O fator desencadeador. Mas sabe o que eu penso aqui, a minha maneira de entender? Isso tudo é uma cortina de fumaça do ponto de vista espiritual. É mesmo? Por quê? Porque, na minha opinião, o que vai de fato acontecer é esse conflito acabar se voltando contra Israel. Porque você vê, hoje a questão do gás... Ninguém fala de Israel por enquanto. Mas já começaram a pontuar. A Rússia falou recentemente. Já começaram... sim. Por causa da declaração de Israel com relação à Ucrânia. E não só isso. Hoje porque eles se propuseram de ser um intermediador isento, né? Porque eles têm relações... A questão é o seguinte, Israel ficou favorável à Ucrânia, por quê? Porque o principal aliado é os Estados Unidos, que é parte da OTAN. Mas não é só isso. Hoje, você sabe que Israel tem um campo no mar, né, de gás, que ele acabou de assinar um acordo com a comunidade europeia em que ele vai fornecer gás para 27 nações da comunidade europeia. Da Rússia, etc. Por quê? Porque hoje a Rússia já está fornecendo para a Alemanha 20% de todo o gás, que ela disse que o problema é de turbina e tal. Sabe o que aconteceu? Em seguida, o Hezbollah, que é um grupo terrorista que está ali no Líbano, falou, nós temos mísseis para destruir os campos de gás de Israel. Nós podemos destruir Israel inteiro. Agora, o Hezbollah é mantido por quem? Pelo Irã. Que é aliado de quem? Da Rússia. Que tem interesse na bacia de gás também do Líbano. Também, claro. Porque, na verdade, essa bacia de gás, ela está tanto parte dela em Israel, parte no Líbano, que é o mesmo mar Mediterrâneo ali. Porém, enquanto Israel ficou só na declaração, o que o Putin fez? Ele desativou uma agência muito importante que existia desde os anos 80 para levar os judeus da Rússia para Israel, para fazer aliar. Ele acabou com isso, dando um sinal, não se meta. Mas quando Israel já assinou o acordo, falou, eu vou fornecer o gás para que vocês não dependam simplesmente da Rússia. Quem que falou? Foi a Rússia? Não. Foi o Hezbollah, que tá no Líbano. Mas ele pode estar falando depois de ter falado com o Putin, né? Isso. Bem provável. O que acontece? Numa hora dessa, se uma guerra, uma bomba solta ali e a Rússia começa a querer retaliar e vem para cima de Israel, a profecia de Ezequiel 38 se cumpre. Gog e Magog. Explica pra gente essa profecia. Deixa eu só voltar um pontinho que vai auxiliar nisso aqui. A gente falou da tecnologia. Eu brinco com uma frase, eu preciso falar da tecnologia e falar do reset. Você falou de algo muito importante, cara. Porque o mundo que a gente conhece está sendo profundamente, radicalmente transformado. Radicalmente transformado. Até da pessoa se identificar. O que você é? A pessoa não sabe mais o que é. Até o modo como você interage um com o outro e o modo como você usa o dinheiro. Eu brinco, é brincadeira mesmo, tá? Que Deus inventou o Bitcoin e o diabo inventou a CBDC, que são as moedas digitais do Banco Central. O real digital, o dólar digital. Sei. E a pandemia aí a gente precisa voltar a algumas teorias da conspiração. Né? A pandemia serviu para acelerar o quê? A necessidade de você não pegar mais em objetos, principalmente o dinheiro. Cédulas, né? No Brasil, acelerou o que já existia em outros países, como os Estados Unidos, não era tão forte, não foi uma imposição de cima para baixo, mas existia um modelo semelhante ao Pix, não foi uma imposição de cima para baixo. O Brasil foi de cima para baixo, imposição. Os bancos se adequam e todo mundo, vamos embora, revolução financeira, as fintechs, vamos lá. Mas qual foi o país que primeiro testou a sua moeda digital? E essa moeda digital será o controle absoluto por parte do Estado. Por quê? Por quê? É isso que é interessante. É simples. Só uma intervenção. Vai. O povo judeu, que foi, ao longo da história, perseguido por diversos povos, como é que o judeu sobrevivia? Quando, por exemplo, em 1492, o rei Ferdinando com a rainha Isabela fizeram um acordo com o Vaticano e expulsaram os judeus de lá. Como é que eles saíam?
eles saíam levando a sua malinha com as joias e o dinheiro. Eles chegavam no outro país e eles se estabeleciam e logo cresciam. É claro. Com uma moeda digital, você tem e não tem. Porque o cara te cancela. E a China fez isso, ela testou na pandemia. Você pode ter tudo. Ela deu 200 e poucos yuan digitais para as pessoas testarem durante uma semana. E era um teste. Acabou aquela semana, sumiu o dinheiro. Acabou. Você não tem mais. Você não tem. Isso seja, é a CBDC, é o controle total. É o controle total. Porque, primeiro, qualquer operação financeira que você faz, imagina, o dinheiro que eu tenho hoje em dia, se fosse um dinheiro digital controlado pelo governo, falar, quer saber, a gente tá precisando do seu dinheiro, não tem mais. Você não pode gastar para isso. Ou não gasta. Você vai na padaria e compra um pão. O que foi da China que... Aconteceu agora, o banco meteu a mão na poupança. Ninguém mais pode sacar. Não pode sacar. Estavam revoltados lá, né? Esse é o tecnocomunismo. Se você tem, por exemplo, dinheiro, a cédula na mão, você vai na padaria, ninguém sabe onde você estava. Agora, se você vai lá e compra no cartão de crédito, todo mundo sabe onde você comprou. Então, o controle, ele exige que tudo seja digitalizado. Então, por que nós estamos vivendo um tempo diferente de outros? Vilela, pensa bem. Nós sabemos que a Bíblia fala do governo do anticristo, que ele vai dominar o mundo. Moeda única. Você não domina se você não tiver o controle financeiro. Então, veja, quando começa a se criar uma coisa assim, primeiro você tem que ter um enfraquecimento dos americanos. Hoje são eles que seguram ainda o governo do anticristo e esse sistema mundial. Por exemplo, essa agenda 2030, o Klaus Schwab falando da necessidade, nós não podemos perder essa janela, temos que fazer o reset. Eles fazem uma série de previsões que esbarram no quê? Esbarra principalmente na questão americana, porque os Estados Unidos ainda estão mandando no mundo no sentido de que o dinheiro deles está em todo lugar. Isso impede, então? Isso impede que o mundo troque a moeda do dólar por uma outra moeda. Então tem que haver um caos, guerra é necessária, vai haver uma guerra mundial, isso é a minha opinião. Junto com isso vem as pandemias, porque onde tem guerra, tem enfermidades. E aí o caos no mundo vai requerer o quê? Quando não houver mais ninguém. Vai vir alguém com uma solução E essa solução ela vai ser compartilhada. E aí eles vão dizer, olha, a desigualdade no mundo é muito grande, tem moedas que valem muito, outras valem menos. Então por que não ter uma moeda que vale igual para todo mundo? É nessa hora que virá uma moeda única e será digital. Crédito social. Então você tem ali seu crédito social, você tem seu status ali, tá amarelinho, tu vai ter dificuldade de comprar as coisas, financiar o imóvel, financiar o carro. Mas status social não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Se você é um bom cidadão, se você realmente cumpre os critérios de um bom cidadão. Se você for cristão, por exemplo, você perde uma série de... Tem uma pontuação. Tem uma pontuação. É cristão, menos 10. Não, Não cumprir, não sei o que, militar. E não só isso, é com relação também à crise sanitária, as imposições do sorinho mágico, lá da pessoa tomar uma picadinha. Tinha lá o status dela. Então isso está atrelado ao crédito social. Então você é uma não pessoa, você se torna qualquer coisa. O que eles falam? Para você ter uma igualdade entre as pessoas e tudo, ninguém mais vai ter nada, ninguém vai ser dono de nada. Fórum Econômico Mundial. Não, tô falando do reset. O Fórum Econômico Mundial tá falando isso. Você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Você não vai ter nada.